Saudações, telespectadores da TV Outro Nível, começando o nosso podcast. Hoje, ele é especial no sentido de trazer esclarecimentos para a população de Urbano Santos e até mesmo para todo o estado do Maranhão. Visa a repercussão desse caso do atropelamento da Maria Madalena, de 46 anos, que se encontra inclusive internada na capital maranhense, São Luís. Aqui estamos diante do delegado titular da DEPAL de Urbano Santos, doutor Pedro Pires. Doutor, uma situação bem delicada que infelizmente resultou no atropelamento da Maria Madalena, fato ocorrido na madrugada da última segunda-feira, dia 9, aí entre meia-noite e 1 da madrugada. O que a polícia apurou até o presente momento? Primeiro, eu pedi para vir dar essa entrevista excepcionalmente, né, porque eu não costumo fazer isso, principalmente ainda durante investigações, para esclarecer algumas coisas, né? A gente identificou em muitos grupos aí muitas mentiras sendo espalhadas e não só isso, o que é mais grave, muitos bandidos, traficantes e faccionados incitando a população. Nós identificamos alguns deles já e eles serão responsabilizados. Então, para a população de Urbano Santos, sempre que você vê alguém incitando tocar fogo, quebrar ou fazer alguma coisa, pode ter certeza, foi pago por vagabundo, ou é parente de vagabundo ou é amigo de vagabundo, tá? E para as pessoas de bem que fizeram uma manifestação ontem pacífica, o que eu posso dizer é que tudo que está ao nosso alcance está sendo feito, certo? As investigações estão em andamento, nós temos 30 dias para concluir e será concluído no prazo, tá? Diversas diligências já foram feitas nas últimas 72 horas e a gente está aqui também para falar algumas verdades, né? Inicialmente tinham falado que ela tinha sido estuprada, espancada, queimada e tal, inventaram uma série de mentiras. E mesmo a gente ficou em silêncio, né? Porque o nosso trabalho é fazer investigação, não é convencer ninguém de nada. Atualmente ainda estão criando outras mentiras, então vamos esclarecer alguns pontos aqui. Primeira coisa e mais importante, eu falei com os parentes da vítima, né? E ontem teve uma cirurgia e estaria, pelo menos a última informação que eu recebi, que estaria fora de perigo. Tá? A vítima, eu acho que isso é o mais importante, né? Para aquelas pessoas que de fato se preocupam com o caso. Não para os bandidos oportunistas, que não estão nem aí para a vítima e nem aí para o caso, só querem baderna. Essa é a primeira informação essencial. A segunda, autor não tem, ou os autores, ou os possíveis suspeitos, não tem absolutamente nada a ver com nenhuma instituição da polícia. Ele não é, ou eles não são policiais civis, não são policiais militares e nem guardas municipais. Então, parem de divulgar fotos de pessoas que não têm nada a ver com a situação. Porque se acontecer algo com essas pessoas, quem divulgou as fotos serão responsabilizados. Então, tem que parar com isso. Uma investigação séria não se faz em 24, 48 horas. Tá? É uma investigação complexa. Nós precisamos de tempo para ter resposta da perícia, tempo para ouvir todas as testemunhas, tempo para ouvir a própria vítima, que ainda está internada e sem condição de falar. Então, a população quer justiça e a gente entende isso, mas as coisas não podem ser feitas de forma irresponsável, em 48 horas, em 72 horas, em uma semana, porque nesse tempo a gente não consegue reunir todas as provas, certo? E ninguém quer aqui apontar um acusado e depois lá na frente descobrir que ele é inocente, porque isso seria o pior dos mundos, porque a gente nem resolveria o crime e ainda colocaria um inocente na cadeia. Então a população que não tem, a gente entende que às vezes não tem a consciência que tem um trâmite a ser seguido, um trâmite legal, né? Mas tem um pouco de paciência, um pouco de consciência nas coisas que falam e postam, porque isso pode ser perigoso para muita gente. Tem gente que falando que eu recebi os supostos autores e já absolvi o cara. Gente, não é a função de delegado absolver e condenar ninguém. Olha o tipo de coisa que eu tenho que justificar aqui. Doutor, mas uma pessoa, ela se apresentou aqui. Queria se puder à vontade. A gente escutou alguns suspeitos, escutamos alguns suspeitos Sim. do caso. Eu não vou dizer ainda se já um ou alguns deles são os acusados,
são eles de fato que cometeram o atropelamento. Não vou dar detalhes agora da investigação porque ela não está concluída. A gente precisa de algumas, a gente precisa do resultado da perícia, a gente precisa de algumas diligências necessárias para que a gente bata o martelo. E quando a gente concluir a investigação, aí a gente vai dizer, aconteceu isso, nós temos prova disso, isso, o caminho percorrido foi isso que ocorreu. A gente não pode ficar dizendo coisas que aconteceram sem provar. O mais difícil, inclusive, na investigação é provar, tá? Às vezes até em casos, agora eu estou falando no geral, a gente sabe até quem cometeu o crime. Mas o que importa no judiciário é a gente comprovar, por meio de papel, por meio de argumentos jurídicos, de fato, que aquela pessoa cometeu aquele crime da determinada forma. Entendeu? Então as pessoas têm que entender que é um pouco mais complexo do que simplesmente sair prendendo todo mundo e depois ver se o cara cometeu ou não o crime. Não é assim que funciona. Então, um veículo foi apreendido. Isso. Aí será feita uma perícia. Perícia, exatamente. O veículo foi apreendido e foi encaminhado para a perícia, tá? Nós vamos aguardar o resultado da perícia, é necessário. E não só essa diligência, tem outras diligências. No que consiste a perícia? A perícia é para saber se há material genético da vítima no veículo. Basicamente, isso é o que nós estamos tentando descobrir agora. A polícia também já está a par de algumas filmagens, algumas gravações que podem contribuir para a investigação? Todas as filmagens possíveis e disponíveis no momento já estão na posse da polícia. As que a gente conseguiu, obviamente. E desde o primeiro momento que a gente tomou consciência do caso, a gente começou a trabalhar. Eu sei que é muito fácil dizer que não estou fazendo nada, já tem 72 horas, mas o que a gente já tem nesse inquérito já é muita coisa. Já temos muita coisa e a gente vai fazer aquilo na paciência. Eu não vou prender nenhum inocente e nem vou apressar a investigação para que eu cometa algum erro que lá na frente vai favorecer o advogado da parte. Então as coisas têm que ser feitas da forma calma, dentro da lei, porque senão tudo é anulado e o possível autor, os possíveis autores não serão responsabilizados. Então... E a internet, ela não é terra de ninguém. Se porventura alguém venha cometer algum crime na rede mundial, isso poderá responder. Não existe ninguém anônimo na rede social. Isso eu já falei, acho que para vocês, eu sempre falo isso. Todo mundo é identificável, tá? E não existe áudio de visualização única que não chegue ao nosso conhecimento também. Então, os bandidos que estão tentando espalhar o caos, eles serão responsabilizados. A gente já identificou alguns deles. E eles serão responsabilizados. Agora, o recado que eu quero passar mais para a população de bem, que é quem realmente está preocupado com o Madar, né? Sim. Essa que é a galera que estava na manifestação ontem, esse povo aí, o que eu posso assegurar é que tudo está sendo feito, aos mínimos detalhes, tudo que está ao nosso alcance. Todas as diligências probatórias, seja câmera, seja carro, seja oitiva, seja testemunhas, tudo que a gente pode fazer está sendo feito, né? E ao final de 30 dias aí a gente vai apresentar o que a gente tem de fato e o que é que a gente conseguiu comprovar para o judiciário. Vamos remeter para o judiciário e aí a questão da prisão. A questão da prisão, o judiciário que vai dizer. O judiciário que vai dizer. Não é a gente que diz, é o judiciário que vai dizer. Então, a gente aguarda no momento. Essa situação de que algumas pessoas falam que a polícia, as polícias de forma geral, está protegendo o suspeito, ela não é real. Inclusive a própria imprensa, algumas pessoas falam isso. Não fez isso e tal. Aí tem que se trabalhar tudo de acordo com as evidências circunstanciais. Essa ideia da população... Tem gente até, que se me permite, querendo fazer justiçamento. Vai destruir a vida, né? Porque essas pessoas vão ser identificadas, vão ser punidas. Vale a pena jogar a vida fora? Porque não consegue aguardar o trâmite legal para que essa pessoa seja responsabilizada? Aí vai de cada um. Eu não posso... Se a escolha for essa, a gente vai estar aqui para responsabilizá-la também do crime, né? O que a gente não pode aceitar é que inocente pague por algo que não fez, né? Se porventura alguém tenha alguma informação substancial, pode vir até a delegacia, pode vir tirar alguma dúvida e parar com alguns comentários maldosos nas redes sociais. E até informação relevante sobre o fato. A gente está aqui sempre disposto a receber
novas testemunhas, novas pessoas, às vezes alguma pessoa que viu um ângulo diferente, viu uma forma diferente. A gente está aqui para isso. O nosso trabalho é montar o quebra-cabeça. Ao final da investigação, a gente tem que ter o quebra-cabeça montado. O que aconteceu, que horas aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Tudo tem que estar na investigação. Nosso trabalho é esse, certo? Montar o quebra-cabeça. A população às vezes fala que a polícia está protegendo X, protegendo Y, a justiça não funciona. Só que ela esquece que a gente não faz as leis. Tá? Quem faz as leis são os deputados e senadores. O que é criado lá em Brasília, a gente aplica aqui. Tá? Então, se esse crime, por exemplo, não tem uma pena que deveria ter, que eu acho que é baixa, a culpa não é minha. E eu não posso fazer de outra forma. Eu tenho que aplicar a lei conforme a pena que existe lá. Senão sou eu que vai responder aí, né? Se não sou eu que vou responder, e eu não vou responder eu não vou infringir lei, entendeu? E nem vou provocar um crime que não existiu. Então eu tenho que respeitar aquilo que está na lei, o que está lá dizendo. Qual é a pena? A pena para esse caso é X. Pronto, então vai ter que ser aquela pena. Cabe prisão, não cabe prisão, está lá na lei. Não sou eu que digo, está lá na lei. Se o possível acusado ou os acusados descumprirem determinados requisitos, vão ser presos. Bom, como acontece com todo mundo. E se eles estiverem dentro da lei e podem responder liberdade até o final, se a justiça entender que sim, pode. Pode responder de liberdade até a sentença, até a condenação. Doutor, como é que está a situação da vítima até o presente momento? O senhor mencionou que conversou com a família, está fora de perigo. Eu falei ontem, até pedi para tentar contato hoje de novo. Ontem tinha tido uma cirurgia e estava fora de perigo, né? Mas parece que ainda ia passar por outra cirurgia, se eu não me engano. Eu pedi para a Dulce entrar em contato para a gente conversar, para a gente ver como é que está a situação, né? Até para se ela também puder falar, já também esclarecer alguns pontos para a gente. E para ver também quando é que ela pode ter alta, né? Quando é que ela pode, de fato, estar aqui na cidade novamente, né? Só esqueci de falar para o senhor que, caso alguém venha trazer alguma informação pertinente, o anonimato e o sigilo é garantido. Sempre nós temos um contato que eu vou deixar, eu não tenho de cabeça aqui, mas eu vou passar para você depois, você divulga, que esse contato eu tenho acesso, tá? Só eu, no caso, tenho acesso a esse contato. Então ninguém, nem outros policiais dessa delegacia tem. Então é uma denúncia que vem direto para mim, né? Nós vamos tentar providenciar, né, com a própria Polícia Civil para ver se fornece para a gente um aparelho para que, né, mais pessoas possam denunciar, porque é necessário, né? Até para descobrir esses crimes. Às vezes tem uma perspectiva que a gente não viu, né? Até às vezes tem uma testemunha que a gente não encontrou. Então, o maior interessado de resolver todos os crimes é a gente. A gente sempre, o nosso objetivo final é sempre resolver todos os crimes. E como é que resolve os crimes? É encontrando os autores e comprovando como é que o crime ocorreu. Só isso. O objetivo principal é isso. Nosso. Okay. Então, doutor, para finalizarmos, algo a mais que o senhor queira acrescentar? Não, é só colocar a delegacia à disposição, tá? Reafirmar, não caiam nessa instigação de ódio de bandidos, né? Que são bandidos. Não achem que essa galera está preocupada com mandar, porque não está. Essa galera não está nem aí para mandar. Eles são bandidos oportunistas, que querem se promover por causa do caso. Isso é simples e a gente já identificou alguns deles. Então a gente está falando aqui, não é deve ser, não. São, porque a gente já sabe, alguns deles são conhecidos nossos. Então, não caiam nessa, população de bem. Se precisarem de alguma coisa, venham na delegacia. Se tiver alguma informação também, venham aqui conversar com a gente. E se precisarem também saber de alguma atualização, doutor, vai concluir o caso? Como é que está? Podem vir também conversar comigo. Eu estou aqui à disposição sempre. E a gente vai concluir esse caso o mais rápido possível. A gente vai ter o autor, vai ter como ocorreu, vai ter tudo certinho, tá? Isso aí não se preocupe que ninguém vai passar pano para ninguém, que não tem ninguém querendo favorecer ninguém. Não tem nenhuma interferência política em cima da gente. Por mim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não estou nem... A investigação vai ser concluída. Tá aí, portanto, ouvimos aqui o delegado titular da DEPOL de Urbano dos Santos falando sobre o caso da Madar, como é conhecido no município de Urbano dos Santos. Um grande abraço e até o próximo encontro.